No tempo do Império Romano, em uma prisão domiciliar, o apóstolo Paulo escreve sua última carta e o destinatário era o seu amigo e colaborador Timóteo. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 12. Nesta carta, ele compartilha sua trajetória de coragem, perseverança, sofrimento e fé inabalável. Paulo estava enfrentando o julgamento e acreditava que não sobreviveria a esse processo. Na carta, ele pede a Timóteo que vá até ele na prisão para receber a missão de continuar o trabalho de estabelecer igrejas que Paulo havia iniciado. Ele dá várias instruções práticas a Timóteo, incluindo orientações sobre como escolher líderes na igreja, como lidar com questões doutrinárias e manter um padrão de vida piedosa. Ao longo de suas viagens missionárias, Paulo percorreu vastas distâncias, enfrentando desafios e perigo, a fim de levar o Evangelho de Jesus Cristo a comunidades em todo o mundo conhecido na época. As viagens missionárias de Paulo não apenas estabeleceram novas igrejas no Mediterrâneo, mas também foram essenciais na formulação e difusão dos ensinamentos cristãos. Mesmo na prisão, Paulo continuou a pregar o Evangelho e a escrever cartas, incluindo a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nesta segunda prisão, Paulo estava em uma situação ainda mais difícil, pois enfrentava a perseguição do Império Romano, motivada por razões religiosas e políticas, e agora sentia-se solitário, com frio, abandonado e traído. Todavia, ele encontrava conforto na presença de Jesus, que o salvaria mesmo que ele morresse. A carta é dividida em duas partes principais. Na primeira parte, Paulo desafia Timóteo a aceitar o seu chamado como líder e não se envergonhar do Evangelho de Jesus. Mesmo que Paulo estivesse na prisão e sofrendo, Paulo menciona 2 homens que o abandonaram por causa disso: Fígelo e Hermógenes. Na segunda parte, Paulo exorta Timóteo a manter a fé cristã genuína e a defender a verdade contra falsos ensinamentos e mestres corruptos. Ele instrui Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso antes de ir até Roma. Esses mestres estavam ensinando coisas erradas e corrompendo a igreja. Paulo enfatiza a importância das Escrituras para a fé e a sabedoria, destacando que todas as Escrituras são inspiradas por Deus e úteis para ensinar, corrigir e treinar no caminho da retidão. A carta nos ensina sobre a importância da fidelidade à verdade. Em um mundo cheio de desinformação e falsas doutrinas, devemos permanecer firmes em nossa fé e defender a verdade do Evangelho. Além disso, Paulo nos lembra que a ressurreição de Jesus é o fundamento de nossa esperança. A morte não tem a última palavra. A vida eterna com Cristo espera aqueles que o seguem. Mesmo diante das adversidades e perigo, a fé e a fidelidade a Cristo são alicerces seguros. Ainda que para seguir a Jesus possa envolver desafios e sacrifícios, a fidelidade do Mestre é real. Paulo pede a Timóteo que venha vê-lo antes do inverno, trazendo seus pertences pessoais. Ele também alerta sobre um homem chamado Alexandre, que era muito perigoso e que buscava lançar tropeços aos cristãos. A carta menciona vários relacionamentos pessoais com outros colaboradores no ministério e que nos ensinam sobre a importância do apoio mútuo na vida cristã. Entretanto, a carta termina com Paulo mencionando que quase todos o abandonaram na prisão, porque tinham medo de serem associados a ele e enfrentarem perseguição. Após a execução do apóstolo Paulo, a igreja cristã enfrentou a perda de um de seus líderes mais influentes e dedicados. No entanto, o legado de Paulo não desapareceu com a sua partida. Pelo contrário, sua coragem, fé e compromisso com o Evangelho continuaram a inspirar gerações futuras de cristãos a continuarem a obra de Cristo. Hoje, como herdeiros desse legado, somos chamados a continuar a pregação do Evangelho, a proclamar a verdade do amor de Deus e a viver de maneira que glorifique o nome de Cristo. Assim como Paulo nos ensinou, não importam as circunstâncias, nossa esperança e nossa fé estão seguras nas mãos daquele que nos chamou para a sua obra. Que o exemplo de Paulo continue a nos inspirar a ser discípulos ousados e apaixonados por Jesus Cristo, levando a sua mensagem de salvação ao mundo que tanto precisa dela.